Márcio, a gente está aqui acompanhando as gravações aí da Operação Borboleta e você é um dos personagens lá, você está na equipe. Isso. A gente sabe que não pode dar espólio, mas fala um pouquinho assim da tua expectativa em relação a mais essa produção paraibana, né? São produções que estão bombando aí. E eu queria falar da expectativa em torno desse filme. Eu sempre sou grato a Deus por uma coisa que eu sempre falo, que enquanto existe oportunidade de trabalho para exercer aquilo que eu acho que é um dom e um mérito dado por Deus, eu vou estar agradecendo. E aí quando eu falo isso, já parafraseando, aliás, não significa não. É exatamente significando que não importa às vezes a dimensão do trabalho. Trabalho para mim é trabalho. Seja protagonista, seja antagonista, seja uma participação especial, como é o caso da Operação Borboleta, num convite do Silvio Toledo e da Nathalie, que são amigos próximos. Eu venho mantendo uma relação de amizade com o Silvio há uns 2 anos, porque eu venho me arriscando como roteirista no cinema. E eu convidei o Silvio, inclusive era para ter sido rodado esse ano, mas por conta da pandemia não rolou, que é um roteiro nosso, baseado numa história real, que tem o título de Veredas de um Sertanejo. E tu contas o que nessa história? Então, nessa história, isso é um relato que na década de 2000, no ano de 2000, eu colhi no Alto Sertão Paraibano, ali entre a cidade de Lastro e Tenente Ananias. Eu conheci num povoado o seu José, que em um monólogo que eu viria a escrever alguns anos depois, ele recebeu a alcunha apenas de Zé, e que era eu me fascinei quando ele contou a história dele, de vida e de luta, de ter visto a família se dissipar na seca, morrer, e o único filho que ele tinha, o mais velho, ir para São Paulo para crescer, e nele havia aquela expectativa de que aquele filho um dia voltaria para resgatá-lo. E no filme não acontece isso. Inclusive eu boto de maneira poética ele sempre indo à rodoviária da cidade. E ele vê aqueles ônibus chegando em São Paulo, os parentes se encontrando, mas o filho dele, que no caso é o Aderaldo, nunca chega. E aí eu mostrei o storyline para o Silvio. Ele gostou, e aí eu conversando com a Raquel Rolim, que é uma amiga pessoal, atriz, produtora, que é uma pessoa que eu acredito muito no trabalho dela, me incentivou a tirar isso que estava meio que engavetado. Não, vamos botar esse filme aí para rolar e vai acontecer. Lá no início de 2000, O filme, no início de 2000, eu conheci o José, entendi, que me inspirou. E em 2004 eu criei um monólogo em cima da história que ele havia me passado, fazendo alguns adendos, porque eu tinha dito, eu posso contar essa história? Ele falou, fica à vontade. E eu sei que eu rodei muitos anos viajando o Brasil com esse monólogo, o Veredas de um Sertanejo. E quando eu conversando com a Raquel sobre isso, ela me impulsionou a dizer, vamos tirar da gaveta, vamos fazer. Eu falei, Raquel, você tá louca? Como é que eu vou botar um filme desse para acontecer num momento que a gente sabe que não tem um país que oferece o que a gente quer, e a problemática, e elenco, e aí ela falou, deixa comigo. E em pouco tempo ela conseguiu a cidade, conseguiu o apoio, conseguiu o elenco e o principal, a direção, que na época, muito, a Raquel, eu sou um fã dela. E aí estava tudo prestes para a gente começar a rodar no início a gente tá em 2021, no início de 2020. Aliás, no início de 2021, que a gente tá finalizando. Não, 2020, que a pandemia foi 2020. 2020. 2020. E aí teve que paralisar tudo. Então, só para falar aonde começa esse meu contato com o Silvio. Foi a partir daí que aí paralisou, a gente está tentando retomar agora, em 2022, já entramos em contato com... Eu não. A Raquel entrou em contato com a prefeita, falou, o que eu prometi continua de pé,
E aí a Raquel falou, Márcio, vamos ter um encontro com ela. Eu digo, vamos, marca pra gente ir lá fazer um estadalhaço na cidade e vamos retomar. Uma vez colocado isso como filme, você pretende rodar isso onde? Então, a primeira ideia, quando eu pensei em montar o filme, é festivais. Festivais de longas, que são longa. Mas hoje a gente vem nessa vivência de... Márcio, locação. Você já tem na cabeça? Cidade de Monteiro. Inclusive, Monteiro, a Raquel foi lá e saiu fotografando açude, rio, para os lados poéticos de algumas cenas que a gente tinha na cabeça. Eu fiquei louco. Teve um contato com o Flávio José e conseguiu fazenda e conseguiu não sei o que e tal. Então, assim, tirou foto, mandou para mim, eu falei, é aí, vamos gravar o filme aí. Inclusive porque Monteiro tem uma particularidade que ao mesmo tempo ela consegue mostrar seca em um lado, mas, né? Que aí quando eu vi essa vertente de mostrar resgatar aquela coisa do coronel, da fazenda, da abastança, eu tinha também a seca, que é a história do Zé lá, sofrimento, fome e tal. Então a gente tinha esse. E aí quando ela me mostrou, eu falei, cara, não é outra cidade não, vai ser a cidade de Monteiro. E a gente pretende retomar agora para 2022. 2022. Já tem na cabeça elenco? Então, a Raquel montou um elenco, cara, top. Com esse advindo da pandemia, alguns migraram para alguns projetos, obviamente que não vai, né? Mas assim, eu digo que 50% do elenco permanece e são elencos tops. E ela tá já fazendo convites e revendo alguns outros que também vão substituir à altura aquela primeira que tinha se pensado. Exatamente. Então assim, eu falo muito para ela, Kel, eu me sinto lisonjeado, porque assim, em nenhum momento você abandonou o projeto, nem deixou a desejar. Então já é uma coisa que a gente está tentando batalhar para 2022, já fez o primeiro contato, me botou em contato com a prefeita, a gente está marcando agora uma reunião para exatamente retomar essas coisas que foram pausadas para janeiro ou fevereiro a gente dizer, vamos dar o pontapé inicial. Ainda há pouco na conversa ali, que estava Fernando Teixeira. Isso. Né? E a gente você estava falando a respeito de uma série que você vai participar. Sim, terminamos de gravar em 15 de maio, direção do Jaime Monjardim, uma história linda, maravilhosa. O título a priori é O Anjo de Hamburgo, que conta uma história de uma brasileira que morou em Hamburgo. Ela trabalhava na embaixada brasileira na Alemanha e ela marcou a sua passagem, podemos falar assim, porque nesse período em que o nazismo deu aquela acentuada e houve aquela perseguição toda em relação aos judeus, ela foi uma pessoa que ajudou muitos judeus a escapar da morte dos campos de concentração, emitindo passaportes falsos, mandando... É a história da série. Da série, O Anjo de Hamburgo. Ela recebeu essa alcunha, né, de Anjo de Hamburgo exatamente por isso, porque ela salvou muitos judeus dos campos de concentração. E nessa série a gente está tendo a oportunidade de fazer um rabino ortodoxo. Eu digo que foi um presente Não, maravilhosa. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque assim, eu chego na Globo em 2006 com A Pedra do Reino, um romance enigmático do Ariano Suassuna, direção do Luiz Fernando Carvalho. Passam-se 2 anos, o Valci Carrasco vem receber uma homenagem em João Pessoa, e eu sou convidado para interpretar uma crônica dele. Ser o que não ser, inclusive uma crônica premiada. E aí eu chego para o pessoal da produção, que havia me feito o convite e que estava trazendo o Valci, e falei, ó, o não eu já tenho, só queria pedir uma coisa a vocês, convidem ele para o meu show, que 2 dias depois eu estava com o meu show de humor no Teatro Arenal do Egito. Para minha surpresa ele vai.
Então eu tive, num pouco espaço de tempo, a oportunidade de mostrar para um autor da teledramaturgia o meu lado ator e o meu lado humorista. E quando terminou aquela apresentação, a pessoa que estava me produzindo na época falou: corre que o Valci quer falar com você. E ele está no restaurante. Pô, eu estava esperando para ir. Não, tranquilo, tranquilo. E aí eu agilizei as coisas e parti para lá, para o restaurante. E quando eu cheguei lá, ele primeiro agradeceu a interpretação da crônica. Gostei do seu trabalho, papá. Mas eu queria tecer alguns comentários que na ocasião até me deu um certo frio na barriga. Mas eu quero tecer alguns comentários sobre o seu show que eu assisti hoje. Eu falei, pô, Valci vai ou me detonar ou me... E daí ele começou a falar dos personagens, né? Que no show eu fazia 8 personagens, cantava, dançava. E aí ele falou assim, ó, aquela freira que se faz, não precisa nem de texto. Só você aumentar as caras e bocas. E eu falei, aqui internamente, eu dizendo, senhor, muito obrigado. E aí ele começou a falar, obrigado, Valci, obrigado, Valci. Ele falou, bem, mas eu não lhe chamei aqui para isso. Eu lhe chamei aqui para falar que eu vou escrever um personagem para você na minha próxima novela. E ali para mim foi o ápice, porque a gente está acostumado a ouvir pessoas que saem do Nordeste ou de qualquer outra região para ir para a região Sudeste, se aproximar do Projac, da Globo, no sonho de uma conquista. E eu me senti privilegiado porque eu não precisei sair da minha cidade, do meu estado, né? E às vezes eu até gosto de brincar que eu falo assim, Deus trouxe o autor para ver o meu talento, reconhecer o meu talento e falar, vou escrever um personagem para você, que veio ser a novela Morde e Assopra. Como é que tá a tua vida na Globo? Não, a gente tá nessa caminhada, são 16 anos, né? São 4 novelas. A primeira Morde e Assopra, depois veio a Avenida Brasil, Eita Mundo Bom, Verão 90, minissérie A Pedra do Reino, e agora essa que eu falei para você que está para estrear em dezembro, que é o Anjo de Hamburgo. E a gente já tem um convite para uma próxima novela das 6, a gente já está escalada, aguardando no próximo ano. No próximo ano? No próximo ano a gente vem escalada para uma novela das 6. Enquanto isso não acontece, eu estou mergulhado na 7ª arte, que eu também amo, que é o cinema, né? Eu quero que você disse assim, não, eu estou me aventurando no roteiro. Isso. Tem a história do Zé. Veredas do Sertanejo. Né? Veredas do Sertanejo. Você tem algo mais ou produziu algo anterior? Produzi. Eu estou com um curta intitulado Paixão Proibida, que fala da relação de uma paixão de uma aluna por um professor universitário, que já está circulando em alguns festivais. Estou concluindo em novembro, faltam só 4 cenas, que é um longa, intitulado O Posto 12, que é um dos postos de uma praia lá no Rio, que a gente conclui agora. E em 2012, a gente tinha... Não, 2012 não, 2010 a gente tinha feito um filme, um roteiro que o Márcio Augusto, que foi diretor do BBB, de Malhação, gostou e comprou a ideia e gravou no Rio, Meninos de Rua. Então assim, a gente tem um longa, um curta que está andando aí, estamos em conclusão de um longa no Rio e partindo no próximo ano para um outro longa aqui na Paraíba, que é o Veredas do Sertanejo. Produção de Raquel Rolim. A produção vai ser de Raquel? A produção é dela. Ah, beleza. Então era isso. Eu acho que a gente vai conseguir contar um pouco do que é o Márcio, esse lutador. Não, eu me sinto um privilegiado, porque às vezes eu brinco em algumas palestras motivacionais que eu dou, que eu falo assim, eu tinha tudo para dar errado, mas dei certo. Graças a Deus. Pronto. Tranquilo. Obrigado, Tadeu. Obrigado, eu que agradeço o carinho e a atenção.